Segunda-feira, 7h59 da noite, tá começando oficialmente a nossa série O Rei Davi. Sou muito grato a Deus por cada um de vocês que chegou até aqui e eu tenho certeza que esse estudo vai te fortalecer e vai te ensinar um pouquinho mais sobre o Rei Davi. Não só sobre as conquistas dele, mas também sobre os feitos que Davi teve e a capacidade que Davi tinha de pedir perdão. Amém? Hoje, um tanto quanto diferente, e esse vai ser o cenário da nossa série, que é na sala aqui da nossa casa. E eu tenho certeza que esse vai ser o local onde você vai aprender muito sobre o Rei Davi. E também você vai entender como a capacidade de nós pedirmos perdão para Deus faz com que nos eleve a um nível espiritual e que tenhamos um coração segundo o coração de Deus. Se você chegou por aqui por acaso, se você viu nosso canal, como sugestão, eu quero te convidar a já se inscrever no canal, já compartilhar essa mensagem que eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida, em nome de Jesus, amém? Antes de a gente entrar exatamente bem direcionados na história do rei Davi, eu queria que vocês abrissem sua Bíblia lá em 1 Samuel 15, 1 Samuel, capítulo 15, de versículo do 24 ao 30. Eu não vou ler ele aqui, para não ser um vídeo muito longo, mas para que vocês entendam um pouquinho sobre quem foi Saul. Saul foi um rei antecessor a Davi. Ele foi um rei que foi ungido pelo profeta Samuel, que Deus havia direcionado que ele seria rei de Israel. Porém, o Saul, ele confessa que ele peca ali no versículo 24, as instruções da ordem do Senhor, pois ele teve medo que o povo estava exigindo e implorando dele para que ele resolvesse o problema do povo. E ele deixa de confiar em Deus e naquilo que o profeta tinha dito, derramado sobre a vida dele, profetizado. E ele começa assim a fazer as vontades do povo e não a vontade de Deus. Então, quando o rei Saul peca e erra contra ele, Deus ordena que o profeta Samuel vá até uma das tribos, das 12 tribos de Israel, para encontrar um novo rei para Israel. Então é onde ele vai até a casa de Jessé, pai de Davi, e ele vai entregar as ofertas, eles iam fazer o holocausto para poder Deus mostrar para ele. Então quando o profeta Samuel chega até a casa de Jessé, e ele vai e ele encontra um dos filhos dele, e vê que o filho de Jessé, Eliabe, era um homem forte, um homem saudável. E aí Samuel questiona Deus e fala: pai, será que esse é o rei que o Senhor quer tanto para Israel? E aí Deus vai e coloca no coração de Samuel e fala: Samuel, que você não olhe só pelo físico dele, mas também que você olhe para o seu coração. Então o rei Davi, até então, era um pastor de ovelha. Ele era um simples pastor de ovelha. Só que ele defendia o rebanho dele, com todo o coração dele. Ele entregava os seus dias a Deus. Ele pedia para que Deus guiasse ele no meio daquela dificuldade, não importasse o que ele estava passando. Deus sempre era com ele. Até recentemente, eu fiz uma publicação e eu falei que a gente lê muito aqui na Bíblia, de 1 Samuel até 2 Reis, que Deus era com Davi. O tempo inteiro Deus era com Davi. Mas a pergunta e a resposta para isso tudo é muito simples. É porque Davi, o tempo inteiro era com Deus. Justamente por Davi ser o tempo inteiro com Deus, era que Deus era com Davi. Deus, ele tinha um coração voltado para Deus. Davi, ele tinha esse coração que era totalmente voltado às decisões do dia dele para Deus. Mesmo quando ele lutou contra um urso, mesmo quando ele lutou contra um leão, e até mesmo quando ele vai enfrentar um gigante, Deus era com ele. Quando o profeta Samuel chega à casa de Jessé, e ele pergunta: olha, Jessé, são esses aqui os únicos filhos que você tem? E aí Jessé responde: não, profeta, ainda falta o caçula, mas ele está lá no campo, pastoreando as ovelhas. Então o profeta Samuel fala: então chama ele, manda ele vir aqui, traga ele aqui. E quando Davi chega à mesa com seus irmãos, a Bíblia fala que a palavra de Deus, que Deus vai nos ungir na frente de nossos inimigos. E os irmãos dele tinham muita inveja de Davi, porque por ele ser o irmão caçula, ele tinha muito mais tempo com o pai e ele estava sempre ali servindo a Deus. Então quando o profeta Samuel unge Davi, unge a cabeça de Davi, fala: Davi, tu serás rei de Israel, sobre Israel.
Não que a partir daquele momento, pronto, amém, glória a Deus, agora ele vai ser um rei e não vai ter que mais cumprir com as obrigações dele. Pelo contrário, a palavra de Deus ela nos ensina que a partir do momento que Davi é ungido rei sobre Israel, o antecessor dele, o rei Saul, coloca a cabeça dele a prêmio, ele é perseguido e ele é obrigado a largar a zona de conforto dele. Davi é obrigado a abandonar, a parar todo aquele pastoreio de ovelha dele. Então você imagina, um homem, um jovem, porque a Bíblia fala que ele era um jovem ruivo, ele é obrigado a largar aquilo que ele mais amava fazer, aquilo que ele mais tinha paixão em fazer, ele mais tinha desejo, que era pastorear as ovelhas, cuidar das ovelhas do rebanho do pai dele. E Davi é obrigado a largar. Davi é obrigado a parar de pastorear as ovelhas, porque o rei Saul começa a perseguir Davi. Então vejamos, há um propósito sobre a vida de Davi. Davi tem uma palavra lançada sobre a vida dele. Depois dessa palavra lançada, a decisão que Davi toma de dizer, opa, eu tomo posse disso em nome de Jesus e eu serei rei de Israel. Aí ele começa assim um processo, uma preparação. Mas a gente se esquece que antes desse processo, antes do derramar de bênção sobre a vida dele, que Deus era com ele, Deus estaria com Davi, o tempo inteiro Deus estaria com Davi. Então a gente para pensar, olha, Davi já cuidava de cada ovelha daquela do campo, cada uma delas. Davi defendia elas com unhas e dentes. Davi ele luta com um leão. Então o leão prepara Davi para um urso. O urso prepara Davi para Saul. E Saul prepara Davi para Golias. Então quando o rei Davi vai à batalha para enfrentar Golias, ele já havia sido preparado, porque é muito maior aquele que está com ele do que aquele filisteu que afrontava o povo de Deus. A gente vai entrar mais a fundo na história de Davi. Essa foi só uma introdução e a primeira passagem. Mas eu quero que você entenda que esse estudo sobre o rei Davi, ele vai muito além de apenas falar da Bíblia, mas sim falar da história. O que a história conta, porque muitas coisas tem na história, outras nós vamos encontrar 100% na Bíblia. Mas a parte histórica, a prova do que aquilo realmente existiu na história, é fundamental para que a gente possa unir não só a história, mas também a parte bíblica. Então essa união faz com que esse estudo nosso, ele vai se aprofundar ainda mais no rei Davi. Então você imagina um jovem pastor, filho de Jessé, entre 7 irmãos homens e mais 2 irmãs mulheres. Ele era o caçula entre os homens. E Davi mesmo assim sabia que ele era diferente. E Jessé sabia que Davi tinha um propósito na vida dele. Não foi à toa de que Davi foi largado no campo, diferente dos irmãos deles que eram soldados, eram homens fortes que estavam lá prontos para a batalha e para servir a Deus, para defender o povo de Israel junto com Saul. Mas Davi não. Davi já tinha o coração preparado e voltado para Deus. Deus conhecia o coração de Davi. Ele sabia até onde que ele poderia ir com Davi, porque Davi era com ele. E dessa forma fez com que Deus fosse com Davi. Então, para vocês que me acompanham, vou convidar vocês para amanhã, 7h59 da noite. A gente continua assim a nossa saga Rei Davi. E eu vou trazer um pouquinho mais. Agora, a partir do momento que Davi é ungido rei, e aí ele começa a trabalhar como soldado e servo de Saul, ele vai à batalha para servir os irmãos, e aí sim ele luta com Golias. Quem foi Golias? Quem era aquele homem doido que desafiava o povo de Israel? Então eu quero te convidar para amanhã, 7h59 da noite. Você é meu convidado de novo aqui no canal, e eu tenho certeza que esse estudo vai te abençoar e muito na palavra de Deus. E lembrando que amanhã, terça-feira, 6h59 da manhã, a gente solta o nosso vídeo novo com as nossas mensagens de toda terça e toda quinta-feira, às 6h59 da manhã. Então fica comigo que eu tenho certeza que esse estudo vai ser bênção e vai te ajudar cada dia mais a entender um pouquinho da palavra de Deus. Deus abençoe, fique com Deus e uma semana maravilhosa em nome de Jesus.